Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à Fraternidade Francisco de Assis. Convido a vocês a fecharem os olhos. Vamos fechando os olhos materiais e abrindo nossos olhos espirituais, nossos ouvidos, para que possamos ouvir com o nosso coração as lições que vamos aprender hoje, estar aberto a essa conversa. Vamos agradecendo a toda a equipe espiritual que preparou esse ambiente de hoje, aos mentores dessa casa, aos nossos mentores individuais. Vamos agradecendo a oportunidade desta encarnação, a oportunidade deste domingo de manhã estarmos aqui juntos. Vamos pedindo humildemente para que a espiritualidade nos envolva, que envolva a nossa irmã Shirley, que vai conversar com a gente hoje. Vamos pedindo a presença do nosso Mestre Maior, do nosso irmão Jesus Cristo, e a proteção do nosso Pai Celestial. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, Padre. Bom dia a todos. Hoje eu escolhi fazer um tema, a gente dar uma conversadinha aqui, sobre uma parábola de Jesus. Às quintas-feiras, a gente faz um estudo das parábolas de Jesus, do livro Parábolas de Jesus e os seus ensinos, né, do Caiba Schutter. Muito bom esse livro. Então, eu aproveitei um tema interessante para trazer aqui no domingo. Acho que é legal a gente entender um pouco mais sobre as parábolas, né? Que tem tanta profundidade, né? E a parábola que eu optei, que até o Márcio falou que não podia falar sobre ela, era Parábolas dos servos bons e maus. Em que Jesus, em um determinado momento, ele fala assim, eu vou ler a parábola, tá? Quem é, pois, o dispenseiro fiel e prudente, ao qual o Senhor confiará a direção de sua casa, para que em tempo devido distribua o alimento? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Em verdade vos digo que ele lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo disser no seu coração, meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e porá a sua parte com os infiéis. Aí é o segundo. E aquele servo que soube a vontade do Senhor e não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Aquele, porém, que não a soube e fez coisas que mereciam castigos, será punido com poucos açoites. A todo aquele a quem muito é dado, muito lhe será requerido, e a quem muito é confiado, mais ainda lhe será exigido. É aquela parte que a gente já conhece, que Jesus fala, quem muito é dado, muito será exigido, certo? Para o contexto é este. E o que é muito interessante, que esse ensino, Jesus demonstra que tipo de servo que nós somos. Que tipo de servidor, seguidor de Jesus que nós somos.
Então você tem aquele que é preparado, que está tudo bem, né? Você tem aquele que foi muito dado, que é, no caso aqui, o mordomo. E aí a gente pode, esse contexto do mordomo é muito claro, né, quando Jesus diz, e deixa muito claro para nós, que nós somos somente administradores das coisas de Deus. Não possuímos nada. Nós administramos tudo, até os nossos talentos. Lembra da parábola dos talentos? Tudo bem. E aí o que acontece? Como que a gente administra? A gente administra como se fôssemos nosso, e a gente dispõe isso. Como que a gente administra as coisas de Deus? Vamos pegar de tudo. Então, vamos pegar a questão material. Como que a gente administra as nossas questões materiais? A gente retém ou a gente administra bem para produzir mais talentos, né? Mais para poder distribuir para as pessoas que estão à nossa volta, né? Ou, né, a gente retém isso com aquele egoísmo, toda a usura, né? Para dizer, não, é meu, é meu, é meu. A gente vê muitas pessoas que vêm, às vezes, na mente única, se arrependendo absurdamente de ter trabalhado somente em função do dinheiro, de guardar dinheiro, de ter dinheiro, posses, bens materiais e poder. Porque adivinha o que acontece? A gente não leva nada disso daqui. Então, se a gente for avaliar, tudo que é nosso de verdade é tudo aquilo que a gente pode levar quando a gente desencarnar. Diferentemente da época do Egito, onde se embalsamavam os cadáveres com muitos tesouros e achavam que as pessoas iam levar esses tesouros, isso não é real, né? Nós não levamos os tesouros materiais. A gente leva os tesouros espirituais. Somente. A gente carrega daqui tudo aquilo que a gente ganha como tesouro espiritual. E aí eu vou mais além. O que nós estamos fazendo com esse tesouro espiritual? Nós somos bons mordomos, administramos bem isso e propagamos, ou a gente também retém? Que também tem isso. Eu tenho conhecimento, né, eu tenho a parte intelectual já bem desenvolvida, mas fica para mim, porque conhecimento não é poder. Não falavam isso? Então, o que eu estou fazendo com os tesouros, tudo aquilo que me foi dado? Porque Deus dá para nós, como se fossem mordomos da sua casa, né, todas as capacidades para a gente se desenvolver. E a gente desenvolver a humanidade. A gente está usando esse nosso talento para quê? Para desenvolver a humanidade ou para ganhar dinheiro só? A gente está usando os nossos talentos pessoais, nossos dons, as nossas capacidades para fazer o mundo mais feliz ou para fazer o mundo mais infeliz? Como que é o nosso direcionamento? Outra coisa, vou mais além um pouquinho. A questão da mediunidade. Como que eu uso, qual o uso que eu dou à minha mediunidade? Porque todos nós somos médiuns. Todos nós temos uma sensibilidade, um sentir, um sentido. Nós temos uma confluência com o mundo espiritual, está muito mais do que provado. O que eu faço com essa minha mediunidade? Eu faço para espalhar o bem, para aconselhar, ou eu retenho ela, travo, tenho medo? Não tenho medo. Eu sou espírita, mas não gosto de espírito de jeito nenhum. Tem um monte de gente que fala isso, né? Morro de medo de espírito. Que espírito é esse, né, que tem medo de espírito? E assim, mas a gente vê, a gente reter talentos. Eu digo por mim, vou dizer por vocês. Durante muito tempo eu trabalhei em reunião mediúnica, até um dia que
desisti de ficar no controle, né? E falei assim, que seja feita a vontade de Deus. E aí a mediunidade, ela aflora, né? Ela aflora de vários formatos. Para que a gente usa isso? Para ajudar o outro ou para criticar o outro? Ou para dizer, para usar isso como vaidade? Também tem isso, né? Aí o Caibá, que é muito bom, ele faz os seguintes comentários, que eu achei interessante. Ele diz que Jesus deixa claro aos olhos de todos quais são os servos bons e os servos maus. Aqueles que operam na seara divina, né? Não são os servos que vivem da religião comendo, bebendo, que são os do bem, entende? Não precisa você viver da religião. E nem aqueles que condenam, repudiam, expurgam, excomungam seus semelhantes, né? Ele está usando outros exemplos aqui. Mas sim o que são fiéis à sua palavra e prudentes no cumprimento dos seus deveres. E aí, voltando à parábola, o primeiro servo é esse mordomo que não administrou muito bem, né? O dono do negócio, o dono da casa, que é Deus, demorou um pouquinho para vir e ele falava assim, deixa ele demorar para vir, né? E enquanto o dono da casa estava ausente, ele fez de tudo. Tratou mal os criados, comeu, bebeu, se embebedou, fez tudo, né? Aí a pergunta, nós como mordomos dos bens que Deus nos legou, como que a gente trata as pessoas que estão à nossa volta? Como que eles são os nossos criados ou são de Deus? Porque os criados da casa não eram do mordomo, era de Deus. E ele tratava como se fosse dele. Como que a gente trata as pessoas que estão à nossa volta? De verdade. Se nós todos somos irmãos, de verdade. Irmãos, não tem o que fugir. Né? E aí, o dono da casa chegou de repente e falou assim, olha, cheguei na hora que ele não esperava. Ele estava lá fazendo um festão, imagine, né? Na casa, e chega o dono da casa. Quer sempre chegar da hora. Deus está sempre nos momentos, ele sempre nos chama em momentos que a gente às vezes não espera. Você fala assim, mas essa não é a hora. Mas a hora de Deus é toda hora. É toda hora. Não existe uma hora específica. Somente quando eu me aposentar. Só quando os meus filhos ficarem mais velhos. Só quando eu terminar de fazer minha segunda faculdade. A hora de Deus é toda hora. A gente se ativa como servo todo momento, em todos os lugares. Não existe um lugar específico. Então, se você estiver na fila do supermercado, você é um servo de Deus. Alguém te pediu um conselho. Se você estiver onde for, você sempre vai ser chamado. Não sei com vocês, mas comigo acontece isso bastante. Eu estava comentando, acho que numa palestra, eu fui para o Nordeste faz uns 15 dias mais ou menos. Não, em junho, no começo de junho. Para a formatura do meu sobrinho. E eu, Márcio e minha mãe, a gente sentou, eu fiz o check-in muito atrasado, a gente sentou em lugares separados. Tudo bem, um voo bem rápido. Eu sentei do lado de um moço que ele estava um pouco confuso. Pra você ter uma ideia, o avião já tinha subido e ele ainda estava no celular, fazendo um vídeo com alguém. E eu, do lado lá, quietinha, né? Aí eu coloquei meu fone e falei, bom, vou ouvir alguma coisa minha aqui, vou ler, já puxei meu livro para ler. Daí, de repente, ele me puxa assunto comigo. Aí eu falei, não estou muito afim. Não estou muito afim. Aí eu falei assim, aí o meu mentor estava do lado e falou assim, fecha o livro, conversa com o moço. Eu falei, tá bom. Estava tudo querendo, sabe, ficar comigo, né? Às vezes nesses momentos. Aí eu falei, então aí ele foi me perguntando umas coisas, aí eu fui respondendo com educação. Aí ele foi me contando a vida dele, como que era a vida dele. E foi tão interessante, assim, sabe, que
Eu não precisei nem contar nada da minha vida, porque eu acho que ele precisava de alguém que ouvisse. E aí é nesse momento que você percebe que cada momento da sua vida você é chamado. É a hora que Deus te chama, né? Às vezes aquela pessoa estava precisando só de alguém para ouvi-lo, entende? Um momento aflitivo, sei lá. Então, a gente tem que ficar atento. Primeiro, atento ao mentor, né? O mentor da gente é ótimo. E eles falam, vai, eu vou, vai. Eu só falo que ainda bem que eu sou uma menina obediente, né? E aí eu vou lá e faço. Então, esta é a hora de Deus. Toda a hora. É a hora da gente ser chamado a serviço, ao trabalho. Muito bem. E aí ele fala de um outro servo, que é aquele que sabia a vontade de Deus e não se preparou, nem fez conforme a vontade de Deus. Será castigado com muitos açoites. Então, aquele que sabe, e nós somos homens sapiens, que a gente sabe que sabe, né? Mas este servo é aquele que sabia da existência de Deus, sabia o que ele queria, sabia o que tinha que fazer e não fez. Então é o exemplo de alguém que vem com, sei lá, uma missão de mediúnica, por exemplo, a missão de espalhar o evangelho, sabe o que tem que fazer, se comprometeu a fazer aquilo e não faz. Esse é o piorzinho, vamos dizer assim. Como que a gente desencarna? Ou desculpa aí, vou começar tudo de novo, né? É o máximo que a gente pode fazer. Aí tem o outro, que não sabe. Que é o que não sabe e fez coisas que mereciam castigos. Então ele não sabia que estava errado, tá? Ele não sabia das determinações de Deus, não tinha se comprometido, mas fez coisas que mereciam castigo. Aí ele fala que esse será punido com poucas ações. Que é a história do dolo, né? Que é o dolo. O dolo é a vontade de agir. Então vocês sabem que existe o homicídio culposo e o doloso. O culposo, todo mundo já sabe disso. O culposo é aquele que você tem, entre um monte de aspas, menos culpa. Você não tinha intenção de, né? Quando fica provado que você não tinha intenção, eu posso dar um exemplo assim: você está lá cuidando do filho de uma pessoa, e aí essa criança cai e se machuca. Você não tinha intenção de machucá-la, ela se machucou por um acidente. Agora, você está cuidando de um filho de uma outra pessoa, você vai lá e dá um empurrãozinho, um chutinho. E aí isso fica comprovado, se você tinha a intenção de, o dolo, né? Então, até nas leis humanas que são bem falhas, a gente tem a questão da intenção. Quando você tem a intenção, você não sabia que aquilo era errado, mas aqui a gente não pode dizer assim, eu não sabia que matar era errado, e vai matar alguém, entende? Todo mundo é obrigado a saber que matar está errado. Mas nesse caso é isso. É aquele que não sabe, que faz sem querer, que é como se fosse uma criança espiritual, que ainda está em aprendizado. Haverá castigo, mas com menos força, menos, né? Que é o que eles estão falando. Muito bem. Essa parábola, ela é um chamado à vigilância nossa, para a gente vigiar o momento onde a gente se ativa como servos, o momento onde a gente é chamado. Porque tem gente que é chamado tantas vezes, tantas e tantas vezes, né? A espiritualidade não desiste. Jamais eles vão desistir de chamar a gente. Chamar a gente para aquilo que a gente se comprometeu, né? E ter essa vigilância, né? E a fidelidade como servos de Deus. Fidelidade ao que nós nos comprometemos, fidelidade à estrutura. Quando eu escuto Tadeu, por exemplo, falar que nós não somos cristãos de verdade, eu concordo com ele em alguns aspectos, né? Em que ele diz que para nós sermos seguidores de alguém, então cristãos seguidores do Cristo, certo? Para sermos seguidores de verdade, deveríamos pelo menos fazer o que ele pediu, de uma forma muito simples: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E a gente não consegue fazer isso.
não na sua plenitude. Então a gente é um estagiário de cristão, vai. A gente ainda não é cristão em sua plenitude. Somos, porque somos seguidores, mas a gente ainda não consegue fazer aquilo que Jesus, uma coisa que para ele era muito simples, mas para nós é muito complexo, né? Nesse ato. Então, essa fidelidade ao que a gente acredita, fidelidade a Jesus. Então, eu estava numa aula com um pessoal que a gente faz aula de consteladoras, né? Só para fazer um. E elas não são tão religiosas como eu sou. E aí eu sempre, qualquer frase minha, eu venho para Jesus, né? Porque eu falei, não tem como, é a minha base de vida. Então a gente estava falando, eu falei assim, ó, Jesus é meu mestre e meu guia, meu modelo e guia. Segundo Kardec, é nosso modelo e guia. E a gente coloca ele como nossa, como assim, o meu modelo mesmo, a pessoa que eu quero ser, que eu quero no futuro ser ele. Quais são os caracteres de Jesus? A gente começa por aí. Então, como que Jesus se ativa em determinadas situações? Se Jesus estivesse aqui nessa sala, ele estaria se comportando como? Né? Então, é nesse formato que a gente tem que enxergar e seguir esse mestre e guia. Porque ele já deu para nós a receita de bolo. O que a gente tem que fazer? Para a gente ser feliz, para a gente fazer o outro feliz, para a gente seguir o mandamento dele. Não está tão difícil assim. É que para nós ainda é muito difícil a gente deixar para trás a nossa arrogância, toda a nossa vaidade, né? Toda a nossa invigilância. Então a gente ainda está muito apegado à questão material, porque é muito confortável. A gente ainda se, não, mas eu ainda quero ser uma pessoa ciumenta, eu ainda quero ser uma pessoa possessiva, né? Com as pessoas à minha volta. E aí eu volto à questão do mordomo. Como que eu lido com as pessoas que estão sob a minha educação? Os meus filhos, as pessoas que estão à minha volta, né? Como que eu lido com esses filhos de Deus? Como um servo ou como se fosse minha propriedade? Que não é minha propriedade. Ninguém é nosso de verdade. O marido da Gabi não é seu, Gabi, sinto muito. Ele é um empréstimo aí, né? Paty, né? Sérgio é um empréstimo aí. O Gabriel é só um empréstimo de filho, viu, Gabriel? Só um empréstimo. Não é filho, é filho de Deus. Nós estamos pai, estamos mãe, estamos esposa, estamos maridos, né? Se a gente tem essa consciência, a gente começa a tratar todos com a mesma deferência que a gente trata os nossos. Você vê como a gente fala? Nossos. Então é meu. Teve uma vez lá, faz muitos anos, que eu fiz uma palestra só sobre os pronomes possessivos. E falei assim, se a gente parar com os pronomes possessivos, a gente já ajuda pra caramba. Então não é meu marido, é o marido. Não é meu filho, é o filho. Sabe assim, tipo, a gente tem o hábito do pronome possessivo. Meu carro, minha casa, meu trabalho, né? Meu cabelo. Até o cabelo é empréstimo. Então, se a gente começa a prestar atenção essa semana, quanto que vocês usam o pronome possessivo? Principalmente o meu, né? A gente usa bastante. Para a gente até se referir às outras pessoas. Meu amigo, minha amiga. Então, se a gente puder diminuir o pronome possessivo, a gente tirar essa ideia do teu, da posse, melhora bastante. Eu fiz um exercício há muitos anos e é bem difícil. Cada vez que eu ia falar meu, eu dava aquela engasgada, assim. A gente fala bastante. Né? E aí, a gente ainda está na Terra, no planeta de provas e expiações, onde a gente ainda tem abusos da liberdade, negligência com os nossos irmãos, negligência com os animais que são os menores que nós, que devemos uma deferência, devemos um respeito. A gente ainda tem bastante negligência.
A gente tem bastante egoísmo e violência. Mas a gente entende também que a gente está num processo, que é um processo para o planeta de regeneração. Que esse processo, ele demora um pouquinho ainda. Então parece que a coisa fica meio turbulenta. A gente sente que parece que a violência está aflorada cada vez mais, que os egos estão cada vez mais machucados e quentes, vamos dizer assim, como se tivesse uma panela de pressão. Mas é porque os momentos estão em mudança e a gente não gosta de mudar. A gente não gosta de mudar, porque mudar dói. Toda mudança, eu detesto mudar. Mudar, você quebra copo. A última mudança minha quebrou uma caixa inteira de taças. Quebrou uma mesa. A gente não gosta de mudar, porque sempre a gente vai ter que quebrar alguma coisa dentro da gente. A gente vai ter que, sabe, dobrar o joelho e dizer assim, eu estava errado. Né? E a gente não quer estar errado. A gente quer continuar morando no mesmo lugar, quentinho, né? Fazendo as mesmas coisas, porque a gente já está acostumado. Porque dói mudar. Então, esse processo do planeta Terra e da humanidade é um processo fortíssimo de mudança, onde a gente tem que encarar, sim, as pessoas que não querem mudar, respeitar elas e dizer que está tudo bem. E o que mais falta hoje em dia no planeta é respeito. Respeito pelo outro. Respeito pelo que o outro escolheu. Respeito pela vida do outro. Respeito pela tudo. O que mais falta é respeito. Respeito pela religião do outro. Pela forma como o outro acredita no mundo dele. Então, eu vejo que os tempos atuais, os tempos anteriores eram de muita violência, mas os tempos atuais é dessa violência interna, falta de respeito pelo outro. A gente quer, como influencers do mundo, influenciar o nosso jeito de ver o mundo no outro, sem respeitar tudo, a parte cultural, que a pessoa tem pais e mães diferentes, que tem uma estrutura de vida diferente, que passou por situações diferentes das minhas. E mesmo se passasse parecido, cada um sente de um jeito diferente. O que eu sinto, eu posso sentir de um jeito mais fácil, mas às vezes para o outro não é fácil. E não é porque o outro é fraco e eu sou forte. Às vezes é o oposto. Às vezes é porque eu consigo esconder melhor do que o outro. Não está fácil assim. E aí Kardec comenta nessa parábola, muito chamados poucos os escolhidos, né? Que o servo bom representa o espírito que compreendeu suas responsabilidades diante da vida. Da gente entender que, antes de qualquer coisa, nós somos espíritos. Antes de qualquer coisa, nós somos espíritos. E a gente vai levar daqui as coisas do espírito, da alma. Então a gente vai levar tudo que a gente aprendeu sim de uma forma intelectualizada. Aprendizado é importante. Tudo que a gente amou, tudo que a gente odiou, a gente leva as nossas emoções, os nossos sentimentos, é o que a gente leva daqui. E a experiência de botar a mão na tomada, tomar o choque, na próxima encarnação você fala assim, eu tô achando que essa tomada dá choque. Que nem a gente tem medo de cobra, não tem? É a nossa experiência milenar que aquilo faz mal e a gente já não gosta de barata, porque barata traz doença. Então a nossa experiência milenar está ali no nosso subconsciente. Então isso é aprendizado. É aprender que não vale a pena matar uma pessoa. Que a culpa que eu vou sentir é tão grande que eu não vou conseguir me recompor com aquilo, fazer aquele mal, que na próxima encarnação tem que nem eu, não gosto nem de arma, entendeu? Quando eu pego uma faca para cortar um alimento, olha lá. Então, por quê? Porque você já sabe o que não vale a pena. Isso
É aprender com a experiência. De algo que você já fez, porque ninguém aqui é puro, né? Que todo mundo tem sua carga de experiência. Não vale a pena ficar olhando o que a gente passou no passado, tá? Mas a gente sabe muito bem que se essa é a nossa melhor encarnação, as anteriores estão como será que foram, né? Se de vez em quando ainda dá vontade de matar uma meia dúzia, não é não? Então vamos lá. E aí, Kardec diz que o conhecimento da doutrina espírita aumenta as responsabilidades morais daqueles que a compreendem, que é o servo que sabe que sabe. Nós sabemos o que a gente tem que fazer. A própria doutrina, ela dá uma amplitude da nossa mente, que diz assim, fica muito claro o que tem que ser feito. E aí, com isso, vem a responsabilidade. A responsabilidade de saber o que tem que ser feito. E aí, quando a gente não faz, aí dá a ressaca moral. Você fala, ai, de novo, eu não fiz. Né? Desculpe. E aí, Caibar também fala que todo homem é um mordomo de Deus. Cada um recebe os talentos da vida para administrá-los. Se os emprega bem, progride e se leva. Se os desvia para fins inferiores, responde pelos abusos cometidos. Então, muitas pessoas a gente pode avaliar. Ai, tá tão difícil, né? Porque tá difícil. Tá difícil viver no Brasil com nível de inflação. Hoje nós somos o país mais violento da América Latina. Esse posto não é legal, né? Ser o país mais violento da América Latina. Vivemos num mundo perigoso e violento, mesmo no Brasil, que é um país abençoado por Deus e bonito por natureza, né? E às vezes cansa, a gente fica um pouco cansado. Mas é isso que a gente tem que ter fé. Fé de que nós precisamos fazer a nossa parte. Tentar espalhar o bem, tentar ajudar as pessoas à volta para que elas não precisem se socorrer da violência, né? Tentar fazer a nossa parte. No Brasil, porque dá vontade de sair correndo, né? Mas tentar fazer isso aqui. E aí ele fala também que a verdadeira vigilância não é ter medo da volta do Senhor, que era o que o mordomo, ele queria que o Senhor da casa demorasse muito para chegar, para poder ele fazer tudo o que ele queria, né? Mas a consciência da missão que nos cabe cumprir diariamente, que eu falei para vocês, que Deus está nos atos diários. E a disciplina espiritual e ao trabalho constante no bem. É enxergar em toda a possibilidade o que eu posso fazer de bem, para o bem e para o bem. Para mim e para o outro. Né? Não adianta fazer só para o outro também. E aí, André Luiz, ele fala de um outro formato, que a vida é empréstimo de Deus. Até a nossa encarnação é nossa. Então, o corpo é meu, cabelinho é meu cabelo, quando eu falo, possessivo aí. Não é. Porque é um empréstimo, Deus nos deu, e a gente precisa usar bem. A gente precisa usar bem. O que eu estou fazendo com a minha encarnação? O que eu faço com a minha vida? Ah, deixa que a vida é minha. Eu faço dela o que eu quiser. Eu disponho do meu corpo do jeito que eu quiser. Eu disponho da minha vida, da minha mente. Falo o que eu quero. E aí? Tudo é meu mesmo ou é um empréstimo? Somos zeladores do corpo, da inteligência, da família, do tempo e dos recursos que a providência coloca em nossas mãos. Olha só, até o tempo. O que eu faço com o meu tempo? Né? Quanto tempo eu dedico às coisas de Deus? Ao bem, a fazer o bem? Da inteligência, da família. Como que eu lido com a minha família? Né? Tem todas essas questões que são muito importantes. E as perguntas ficam assim. Estamos sendo fiéis no uso do tempo que Deus nos concede?
A gente é fiel? Não significa dizer que eu vou dedicar 100% do meu tempo às coisas do Espírito, às coisas de Deus, às divinas. Porque nós temos que sobreviver, nós temos uma responsabilidade com a nossa família, a gente tem uma responsabilidade com a sociedade e a gente tem uma responsabilidade conosco mesmo. Mas e aí? Eu estou satisfeito com o tempo que eu dedico às coisas de Deus, da alma, do Espírito? Sabe, para fazer uma meditação, para filosofar, para fazer uma oração. Eu estou satisfeito? Aí é uma questão eu com eu mesmo, não é com o outro. Não o que o tempo do outro. O tempo do outro, às vezes, em 10 minutos de meditação, a pessoa vai no céu, volta, vai em Júpiter. Chico fazia isso. Agora, talvez eu precise um pouquinho mais. Cuidamos das nossas palavras, atitudes e pensamentos? Eita, isso é difícil. Palavras, atitudes e pensamentos estão condizentes com aquilo que Deus quer de nós? Não vou nem falar do pensamento, que eu falo que a gente perde o réu primário rapidinho se alguém ler nosso primeiro pensamento, né? A gente não tem as características necessárias para estarmos num mundo mais evoluído, onde as pessoas não precisam falar, ela lê a mente um do outro. Alguém aqui tem essa capacidade de estar tudo bem ler a mente? Eu não perco o réu primário na primeira. Já, né? Então, a gente está onde realmente a gente tem que estar. Quando o Chico fala que a gente está na família que a gente tem que estar, no planeta que a gente tem que estar, no país onde a gente tem que morar, é nesse aqui que a gente precisa aprender. Nem para mais para frente, nem mais para trás. É este. Estamos atentos às pequenas tarefas que nos são confiadas na família, no trabalho, na casa espírita, onde a gente estiver. Está atento às coisas que estão à nossa volta? A gente tem servido ou apenas exigir ser servido? Jesus já disse, eu vim ao mundo para servir, não para ser servido. E ele demonstrou isso. E nós? A gente quer ser servido? Quer que Deus seja garçom para trazer o suco de laranja coado? Quando eu peço? Então eu quero uma família perfeita. Tá, mas o que eu estou fazendo para que eu viva uma família perfeita? Estou fazendo a minha parte? Ou quero só venha a nós e o nosso reino nada? Então esse é o ponto. Até que ponto nós somos servos de nos colocarmos realmente como servos? Ou a gente gosta de ser servido? É bom ser servido, né? Muito bem. Esse despertar da consciência do servo bom e do servo mau, ele é um despertar doloroso. É um processo. Mas é um processo muito interno nosso. A gente tem que dar esse condão. O quanto que a gente está preparado para dar o próximo passo. Com coragem. Assim. Precisa de coragem. Porque não é fácil. Tem pessoas que estão muitos passos mais adiante. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de Chico de novo. Era fácil viver a vida de Chico? Não era. Tinha que ter coragem para viver daquele jeito. Coragem para enfrentar uma sociedade. Coragem para bater no peito e dizer assim, é isso que eu penso, é assim que eu vivo. Tem que ter coragem. Coragem para ser íntegro do jeito que ele era, ético. A gente vê que é muito mais fácil, né? A gente, uns caminhos meio tortuosos. Então, que esse despertar da nossa consciência, ele seja menos doloroso, que a gente consiga se abrir mais, sabe assim, para as mudanças que a gente precisa fazer, como mundo, como humanidade, como existência nossa. E aí ele fala que com Jesus o jugo é leve e o fardo suave. A gente já tem Jesus que já passou por tudo isso. A gente não precisa inventar a roda de novo. Você fala assim, Jesus, dá uma dica aqui. Como que eu resolvo essa situação, né? Aí ele, através do nosso mentor, através do Espírito Santo, falou, meu filho, tá lá, ó. Eu tinha te dito, vai por ali. Aí você fala, beleza, irmãozão, obrigada aí pela dica. E é isso. Se a gente puder cada vez mais, né, estarmos em consonância
com o servo bom que a gente é, porque a gente é servo bom. Está aqui num domingo, 10 horas da manhã, podia estar em casa, no friozinho, debaixo das cobertas, assistindo a Netflix, né? Vamos aqui. E aí eu vou finalizar, já passei do meu tempo, com a oração do Nova de Chico, que eu particularmente gosto demais. E eu acho que ela fecha muitas coisas. Então vamos lá, fechando os olhos, todo mundo. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir os seus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Obrigada.